algo da palavra para aplicar em nossa vida, amém? Os cultos de estudo servem para você conhecer um pouquinho mais a Bíblia e que o que você dentro dela vai fazer com que se torne a bênção para a tua vida, amém? Pedir para as crianças aí ficarem quietinhas ao lado das mamães, tá? Que agora vai começar a palavra, amém? Glória a Deus. Janinha pode estar iniciando, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. É o... Onde ler? Foi qualquer coisa aí. Glória a Deus. Nós vamos estar estudando hoje Deuteronômio 31, tá? O capítulo 31, tá? Nós vamos estar, do verso 1 em diante, vamos estar lendo, versículo por versículo. Tá. E o eterno Deus, ele vai estar falando conosco, amém? Vai ler o primeiro versículo? Só um minutinho que a gente vai já ler já. Antes de eu começar aqui, né? Quem quer ter o descanso de paz do Senhor? Amém? Então cumprimente seu irmão, Shabbat Shalom. Fala Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom significa descanso de paz. Amém? Que o descanso do paz do Deus vivo esteja com vocês, amém? Glória a Deus. Quem vai ler o primeiro versículo aí? E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. A senhora não leu o verso 2? É o verso 2. É o verso 1, tá? Não, mas cadê o 1? Não tem o verso 1 aí não? E Moisés disse. Ah, tá. Aqui está assim, e Moisés disse: a seguinte palavra a todo Israel. Isso, aí pode ler o verso 2 agora. Agora que é o 2. Agora aqui é o 2. Deve ter o verso 1 aí também. Disse-lhes: da idade de 120 anos eu hoje já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. Amém. Por enquanto até aí, a gente vai lendo versículo por versículo aqui. Irmãos, essa porção que nós vamos dar chama-se em hebraico de vai ler, né? Fala assim, vai ler. Vai ler. Significa e ele vai, né? Quando Moisés ele foi em direção ali, ele vai instruir o povo, por quê? Moisés, com 120 anos, o próprio Deus falou para ele que ele ia, né, falecer ali, passar um legado, né? Ou seja, os propósitos que Deus tinha com Moisés dentro do seu ministério, né, se cessou quando ele completou 120 anos, né? Já viu alguém falecer no seu aniversário? Né? Deus não avisa quando a gente vai partir, né? Mas para Moisés ele avisou, né? E era necessário montar o quê? Arrumar um sucessor para levar o povo em Israel, para que o povo andasse conforme Deus queria. E nós vamos aprender hoje, né, quais são os requisitos, né, de um líder e quais são os requisitos de um liderado. Porque hoje você pode ser um liderado, mas amanhã você pode ser um líder. E dentro desse aprendizado que você vai ter hoje, né, você vai aprender que antes de você ser um líder, você precisa ser um liderado para você dar frutos. E o fruto que você vai começar a dar, vai fazer com que lá na frente você se torne um líder. Amém? Quem pode ler o verso 3? Deus, Adonai, o Deus de vocês, ele atravessará a sua frente e destruirá essas nações diante de vocês. E vocês tomarão posse delas. E Yoshua atravessará a sua frente. Josué, disse Adonai. E pronto. Glória a Deus. Quem pode ler outra versão aí? O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Amém. Ou seja, Deus começa a falar o que para o povo de Israel? O líder deles iria partir, mas Deus iria levantar o que? Josué. E Josué era quem? Né? Em hebraico é Yehoshua. Josué ele era aquele que acompanhava Moisés. Aquele que estava onde Moisés ia, né? Josué estava junto. Quando a Shekinah ali descia na tenda, que é a coluna de fogo ou de fumaça,
Josué estava junto ali. Então era uma pessoa que tinha as mesmas experiências e pôde perceber, né, o que era necessário para ter essa experiência com Deus. E eu quero dizer para você que essa noite que você vê aqui nesse culto de ensino, Deus ele quer passar alguns detalhes para você, que é necessário você observar algumas circunstâncias que têm ocorrido à sua volta, né? Porque se nós pararmos para observar, Josué presenciou o quê? Ele presenciou a aflição do povo, ele presenciou as bênçãos que o povo recebeu também. Então ele estava sendo preparado para ser um líder nato. Só que antes dele ser preparado para ser um líder nato, ele foi o quê? Ele foi um liderado, né? E quando o Júlio leu aí possuir a terra, né? Tá a palavra lerechet, fala lerechet. É um possuir, né? É um possuir de você pescar, né? A etimologia da palavra ali estava de você pescar. Então, ou seja, possuir a terra não estava no sentido de tomar, mas de você pescar frutos dessa terra. E você que está aqui hoje, Deus quer que você tome posse da terra, né? E você pesque nessa terra, porque aparentemente você pode olhar à sua volta, a terra ela pode ser algo árido, né? Algo que está seco, mas através da sua perseverança, né? Tudo dá certo. Eu tenho alguns amigos pastores que moram em Israel, né? Eu conversei com um amigo meu essa semana que mora em Israel. Ele falou assim: pastor, aqui é engraçado. Você vai no deserto do Negev, tá seco. Você pega assim, a areia até esfarela. Mas se você pegar uma semente de feijão e jogar um pouquinho de água e plantar ali, o fruto ele cresce maior do que nas outras nações. Quer dizer, a terra de Israel ela é um próprio milagre. Por isso que eu falo que a terra que emana leite e mel. Por quê? Porque a pessoa, ela ali, a pessoa ela não vive pelos olhos carnais. Ela vive pela fé, né? E para nós vivermos pela fé é necessário o quê? É necessário que nós entendermos a nossa fé. Amém? Quem pode ler o verso 4? E o Senhor lhes fará como a Sion e a Og, reis dos amorreus da sua terra, os quais destruiu. Pode ler o verso 5 também, Eduardo. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo mandamento que vos tenho ordenado. Ou seja, quando você obedece o Deus vivo de Israel, né? Quando você obedece os mandamentos de Deus, né? Deus faz o quê? Ele coloca os seus inimigos nas suas mãos. Quem aqui às vezes passa por uma dificuldade muito difícil e fala assim: mas por que eu estou passando por isso? Né? Geralmente as dificuldades que o povo de Israel teve, as aflições que ele passou e até os fracassos que o povo de Israel teve, foi por causa de quê? Por falta de obediência. Como eu sei que eu estou obedecendo a Deus? Quando eu guardo os mandamentos. Então quando você guarda os mandamentos, né, Deus coloca os seus inimigos nas suas mãos, né? E se você observar, a tomada da terra prometida seria uma reintegração de posse de algo que foi tomado de você indevidamente. Talvez Satanás tenha roubado coisas de você indevidamente, mas essa noite o meu Deus está falando para você assim, ó: o que impede de você pescar de volta aquilo que é seu? O que impede de você reivindicar aquilo que você perdeu? Porque se vocês observarem, quando Abraão ele peregrinou ali em Canaã, Abraão ele começou a comprar terras ali, né? E Jacó mesmo, quando ele voltou de Padã Arã também, ele comprou terras ali. Só que quando o povo teve que descer para o Egito com 70 almas, aquelas nações que circunvizinhas ali tomaram posse da terra indevidamente, que o povo ficou 430 anos no Egito. E Deus fez o quê? Ele fala lá em Levítico 25 que a terra é dele. E se a terra é dele e você é filho dele, essa terra pertence a você. O que impede você de pescar? De estar buscando e retomando o que é seu de direito? Diz assim: eu nessa noite, vou tomar posse daquilo que é meu por direito.
Amém? Amém. É um culto de ensino. Amém. E vocês participam do culto. É o que a palavra está dizendo aí. Não é eu que estou falando isso para você. Mas se você estiver na posição de Deus e você tomar posse da palavra, é o que vai acontecer na tua vida. Amém? Verso 6. Sejam fortes e ousados. Não temam nem se amedronte por causa deles, pois o Senhor seu Deus irá com vocês e Ele não os decepcionará nem os abandonará. Amém. Diz assim ó, em hebraico: Hazak Ametz. Hazak Ametz. Sabe o que significa Hazak Ametz? Hazak Ve'ametz. Ser forte e corajoso. Porque eu estou à frente de ti. A palavra Hazak ali é um fortalecer de você ser duro. Mas não ser duro de você endurecer. Não é você endurecer o seu coração para o mal. Mas é você endurecer o seu coração para o bem. De você falar assim: eu não vou esmorecer pela situação que eu estou passando. E por mais que as coisas estejam fechadas para você, se você for amex, corajoso, você vai alcançar os objetivos que Deus quer. Porque se Deus está falando para você que Ele está à frente, quem é aquele que vai contra o seu Deus? Se a nossa Bíblia nos ensina que o Deus é um Deus soberano, significa que Ele não tem adversário. O diabo, ele pode ser adversário meu e seu, mas ele não é adversário de Deus, porque ele presta conta a Deus. Diz assim: o meu Deus, ele não tem adversário, porque ele é um Deus soberano. Satanás é apenas um cachorro bravo preso na coleira de Deus. Amém? Se Deus falar assim: não ataca, não ataca. Não ataca. Quando Ele quis tocar em Jó, você pode tirar o que ele tem sim, mas não tire a vida dele. Sabe por quê? Porque o autor da vida, só Ele pode tirar a sua vida. E quando Jó estava se coçando ali, ó, com as chagas ali, né, com o caco de telha, no capítulo 2, né, ele achava que não tinha mais solução. Foi quando Deus começou a falar com ele. E talvez essa noite aqui que você está aprendendo aqui sobre isso, Deus quer falar com você dentro dessa palavra, para saber que Ele está com você e você vai ser forte e corajoso. Às vezes eu me sinto igual a Josué, porque quando Deus deu esse projeto para a gente aqui, eu falei: Senhor, eu não vou mover muita coisa não, se for da sua vontade vai dar tudo certo. Aí o Júlio veio, né, Júlio? Vamos começar um trabalho? Vamos. Alguns que começaram com a gente fugiram, né, Júlio? Sim. Né? A Lu chegou: eu tô dentro. Alguns aqui começaram bem, foram pro mundão de novo. Trouxe a Tati, trouxe o Gilberto, né? Trouxe o Walter, a Josi. E Deus está trazendo mais pessoas aí, né? Hoje a maioria não veio. Trouxe o Anderson, trouxe a Simone. O projeto, quem faz é Deus. E eu me senti igual a Josué, porque eu falei: Senhor, a terra né? A terra ela é uma terra difícil de tomar posse. Mas Deus falou para mim assim: seja forte e corajoso. Você acha que é fácil fazer um trabalho? Talvez não é fácil. Mas se eu não tiver coragem e não ser persistente, eu não vou permanecer. A irmã Fátima, com o pastor Roberto, estava falando para a Tati quando a Tati chegou aqui. Eles tinham uma congregação menor que a nossa aqui, ó. Hoje eles estão com uma congregação bonita lá, com mais ou menos umas 80 almas lá, ou mais. Tem umas 100 pessoas lá. Mas a Fátima falou assim: irmão, às vezes eu pregava, às vezes a igreja enchia, às vezes eu pregava para o meu marido. Ela falou assim: eu não sabia tocar. A irmã Fátima falou que só toca há 3 anos. Às vezes eu não sabia tocar, mas eu cantava no gogó como a gente canta aqui. E hoje você vê a unção que aquela irmã toca? Verdade. Né? Tremenda. Por quê? Começou do zero também, como a gente começou. E está nos ajudando também em oração e intercessão. Se nós formos fortes e corajosos, nós vamos tomar posse do que é nosso por direito. Amém? Amém. Verso 7.
E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-las. Amém. Ou seja, Deus está falando aqui. Quem aqui quer ser como Josué? Todos aqui, né? Glória a Deus. Eduardo, esforça-te, tente como é. Porque você vai herdar a terra. Amém? Você acha que foi fácil para Josué? Não é fácil não. O povo já era rebelde com Moisés. Josué falou assim: eu vou ter que passar pelo que Moisés passou? Sim. Sabe por que, Eduardo, às vezes a gente passa algumas coisas em nossas vidas? Para que seja experiência lá na frente para você. Para quando vir adversidades pior, você está preparado. Mas você fala assim: mas será que vai vir coisa pior ainda? Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Essa semana que eu estava orando, eu falei: Senhor, não estou aguentando. Ah, não está aguentando? Se você se fadiga com os que vão a pé, imagine quando vem aqueles que vêm a cavalo. Não é verdade? Então, Deus está chamando nós aqui como Josué. E nós vamos atravessar o Jordão com o povo. E se você crer e ser fiel, Deus abre o Jordão para você. Ele seca o Jordão para você atravessar em seco ali. E para você saber que Ele é o Deus de Israel, Ele faz o quê? Ele faz você abrir um altar em Gilgal ali dentro do Jordão. Ele falou para abrir um altar dentro do Jordão ali, com 12 pedras ali. Que Deus ousado, né? Além de secar o rio, ele fala para fazer um altar lá dentro. É um Deus que às vezes ele é incompreensível em muitos, mas ao mesmo tempo que ele é incompreensível, ele é um Deus que procura ter um contato físico com você. Ele procura um relacionamento com você. E hoje ele vai falando para você assim, ó: tá difícil? Tá, mas você vai alcançar a terra. Amém? Amém. Verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém. Ele está contigo. Mas eu às vezes eu não vejo ele. Mas você vai sentir. Você não vê ele porque ele é espírito. Ele é um sopro. A palavra espírito em hebraico é rua, sopro, ar, vento. Deus é um sopro. Você não vê, mas você sente ele. Ele está com você. Ele está no controle de todas as coisas. Essa porção de hoje, Deus está te encorajando, como Ele encorajou Moisés. E se Ele está encorajando você, é porque Ele tem projetos para você. Vai chegar um dia que eu e o pastor Júlio vamos ter que passar o legado, pela nossa idade. Né? Se Jesus não voltar amanhã ou depois, eu vou ter que morrer para depois ressuscitar. E eu vou ter que deixar alguém à altura para continuar o trabalho. Mas é que nem eu falo para o pastor Júlio: não vai ser qualquer pessoa que vai herdar o trabalho, né, Júlio? Vai ser uma pessoa que está conosco, andando conosco. Vai ser um Josué que está aprendendo conosco e tendo compaixão como o Josué teve do povo. Por quê? Moisés tinha 2 filhos. Por que Moisés não levantou seus 2 filhos? Que você vê hoje muito dentro de congregação, que é o nepotismo, né? Familiar, né? Eu falo para o meu filho Vinícius: se você não andar conforme Deus quer para herdar o cargo eclesiástico, o outro lá, o filho do fulano, vai herdar no seu lugar, mas o trabalho não vai parar. Amém? Se você ler o livro de Juízes, os filhos de Moisés eram idólatras, irmãos. Não seguiram o caminho do pai. Mas será que foi falta de oração de Moisés? Não. Vou falar uma coisa para vocês aqui, não fiquem chocados. Você vai fazer a sua obrigação, ensinar seus filhos. Mas quem vai decidir o caminho é eles. Quando eles ganharem a maioridade espiritual, quem vai decidir é eles. A Bíblia não fala se os filhos de Moisés se arrependeram, mas diz que eles eram idólatras.
Agora imagine, o homem que falava com Deus face a face teve filhos idólatras. Isso significa que nem sempre o que nós somos, os nossos filhos não vão ser. Mas não é por causa disso que você vai deixar de incentivar os seus filhos a buscar, amém? Quem pode ler o verso 9? E Moisés escreveu esta lei, e as deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões de Israel. Amém. Fala assim, Torá. Torá. O que é Torá? Já esqueceram? Hã? Instrução, lei, instrução e ensino. Na sua Bíblia está lei, né? Mas no hebraico é a instrução e ensino. A tradução lei vem do grego nomos, né? Que é uma tradução minha ruim. Mas o certo é a instrução e ensino. Então você vai seguir a instrução que Deus deu a Moisés. Amém? Qual que é a instrução que Deus deu ao povo, aos levitas ali? Para que o povo andasse no seu caminho. Tá? As crianças, tá muito barulho, tá? Tem que ficar um pouquinho mais quietinho. Tá bom? Tá muito barulho aí. Amém? Quem pode ler o verso 10? E deu-lhes ordem Moisés, dizendo ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos. Opa! Daqui a alguns dias vamos celebrar a festa de tabernáculos aqui. Sabe qual é o significado da festa de tabernáculos? Sabe qual é o significado? A presença de Deus no meio do povo. Isso aconteceu lá em João capítulo 7. Quando Jesus estava ali no templo e ele falou que ele era a água viva, era a festa de tabernáculos. Então ele como filho representava o Pai em plenitude. Ele foi a própria presença de Deus no meio do povo. E ele fala para você assim: eu sou a água viva. Aquele que vem até a mim não terá mais sede, mas o que? Rio de águas vivas fluirão. Fala assim, Shemitah. Shemitah é remissão. De 7 em 7 anos, a terra descansava em Israel. Até passei um estudo disso aqui lá na Suíça. Passei um pouquinho mais aprofundado. Uma vez eu vi uma reportagem dentro do agronegócio. O camarada falou assim, pô, a terra está improdutiva, né? Aí o botânico falou lá, perguntaram para o botânico, qual que é o segredo para a terra se tornar produtiva? Descansar ela. A Bíblia já ensina isso aí faz tempo. De 7 em 7 anos a terra descansava. E sabe o que acontecia no 6º ano? A colheita multiplicava milagrosamente para 3 anos, para que um ano você ficasse descansando. A pessoa, se você fosse um agricultor, você ficasse descansando um ano? Não seria bom? E você comer à vontade ali tranquilo, que você que sabe que a colheita está lá para... Então, por exemplo, o povo de Israel era um povo que vinha o quê? De fé. De milagre. O milagre era algo nítido no cotidiano do povo de Israel. E eu quero dizer para você que em Cristo, esse milagre também vai ser na tua vida. Porque Cristo é o seu Shemitah, Ele é a sua remissão, e Ele traz o descanso para você. Ele, como resgatador da humanidade, Ele devolve a você o que é seu por direito. Se é seu por direito, Ele fala assim, ó, Josué, Ele fala para Moisés, Moisés, eu não vou à sua frente, mas eu vou te enviar o meu anjo. Lá em Êxodo 23, Ele fala sobre isso. Êxodo 23, verso 20, 21 e 22. E esse anjo não perdoará os seus pecados, se vocês não se arrepender. Nele está o meu nome, e nele está a minha boca. Quando ele falar, é eu falando. Quem vê o filho, vê o pai. Amém? Amém. Quando o filho fala, o pai está falando na boca dele. E se ele está à frente dos projetos da sua vida, aquilo que é seu vai ser devolvido. Amém? Amém. Verso 11. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás essa lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Amém. O que a dona Luzia leu aqui é algo muito interessante, porque
quando fosse construído o templo ou o tabernáculo, as pessoas iam lá para ouvir a instrução. Por que você vem para a igreja? Para que é necessário vir para a igreja? Você vem para a igreja para que você seja instruído a permanecer na Torá do Senhor, que é a instrução dele, através de Cristo. Você só consegue se manter no ensino dele quando você vem à igreja para ser instruído. Se você ficar em casa, você vai ser instruído? Não. Você vai ter comunhão com os irmãos? Não. Aqui você vai ter irmãos que você vai se dar bem, vai ter irmãos que você não vai gostar muito, mas você vai aprender o que? É suportar o irmão. Por quê? Porque se você suporta o irmão, você começa a ser treinado para uma futura liderança. Amém? Verso 12. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, pequeninos, estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam, aprendam, temam ao Senhor, o Deus de vocês, e cuide de obedecer todas as palavras dessa Torá. Amém. Ajuda os pequeninos, né? Tem os pequeninos aqui, né? Os terroristazinhos aí, né? As baguncinhas, né? Mas eles são o futuro, né? O que você passa de ensinamento para o seu filho vai fazer com que lá na frente eles não pereçam. Ou seja, para que eles vinham ali? Para ouvir a instrução de Deus. Diz assim: eu vou à igreja para aprender a Torá do Senhor. O que é Torá? Isso, está aprendendo. Né? Porque às vezes o pastor fala aqui e depois pergunta e ninguém sabe mais, né? Tem que decorar, né? Então, quando alguém falar Torá para você, é os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de lei. Tá bom? Verso 13. E que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão a possuir. Fala assim, Yere. Yere em hebraico é temer. A palavra temer, Yere, ela tem vários significados em português. Ela pode ser um temer de medo e pode ser um temer de submissão. Ou seja, dependendo do contexto, ela pode ser temer de submissão ou temer de medo. Vai muito do contexto. Nesse contexto aí, engloba os dois significados. Por quê? Primeiro, Deus, Ele não quer que você apenas tenha medo dele, mas Ele quer que você tenha respeito por Ele. Quando que eu demonstro que eu tenho respeito a Deus? Quando eu sou submisso a Ele. Eu vou dar um exemplo. Quem é pai aqui? Todo mundo aqui, acho que a maioria é pai, né? Dos homens que estão aqui, né? Você quer que seu filho te obedece por medo ou por respeito? Respeito. Por quê? Porque se for por medo, ele vai obedecer só na presença. O medo acaba um dia. Muito bom, isso mesmo. E se for por respeito, na ausência ele também vai te obedecer. Você já percebeu? Pode falar. Pode falar. Vocês já perceberam que tem crente, quando vem para a igreja, ele fica assim: meu Deus, meu Deus. Tá baixinho, né? Aí lá fora tá falando palavrão, tá xingando. Esse tem medo, esse respeita a Deus ou tem medo? Tem medo. Qual que é o jargão das igrejas? Aceita Jesus para ir para o inferno. Aí o cara se converte para ir para o inferno, tá certo? Tá errado. Hã? Tá errado, né? Tá errado. Você vai se converter para ir para o inferno ou você vai se converter porque você ama Deus? Porque eu amo a Deus. Ama a Deus. Você está entendendo? Esse é o jargão correto. O inferno é a consequência da desobediência. Mas quando você teme a Deus por respeito, eu vou cumprir esse mandamento aqui porque eu amo a Deus, eu quero respeitar Ele. Quando você está longe do tabernáculo, você é a mesma pessoa. Sabe por que você é a mesma pessoa? Porque o tabernáculo, porque você é a habitação de Deus. Aquele que é templo verdadeiro do Espírito Santo, onde ele estiver, ele é a mesma coisa. É dentro do trabalho. Você vê se o camarada é crente no dia a dia, no cotidiano, na vizinhança. Como que é o pastor tão em casa? Não é muito nervoso? É muito bravo? Às vezes eu explodo um pouquinho. Não sou perfeito, não.
Mas se for lá em casa, no quintal lá, eu já preguei para todo mundo. Amém? Minha parte eu fiz. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, amém. O crente, ele demonstra que ele é crente quando ele passa por tribulação. Porque geralmente, quando o crente está em tribulação, a primeira coisa que ele faz é murmurar. Fala assim, lonu. Lonu significa murmurar em hebraico. Sabe qual é o significado da palavra murmurar em hebraico? Se opor a Deus. E quando você se opõe a Deus, você é rebelde. Por isso que os murmuradores lá não herdaram a terra prometida, por murmurar. Por quê? Porque viram a adversidade e murmuraram. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se você está firme em Deus, nenhuma adversidade vai afetar você. O que Caleb falou? Vamos conquistar a terra? E que o povo falou assim, mas eles são gigantes. Eles são maior que a gente. É mais forte do que nós. Irmãos, se você tem o Deus vivo de Israel, nada mais forte que você. Amém? Fala assim, eu através de Cristo, posso tudo naquele que me fortalece. Amém? 14. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Alguém aqui já conhece algum líder que não quer passar o cajado? Tem bastante, né, Júlio? Tem cara que acha que é eterno, né? Nós somos criados para ser eterno. Mas enquanto Jesus não voltar, nós não vamos ser eternos. Vamos morrer. Eu tenho que... Qual que é o intuito do pastor Tom, do pastor Júlio aqui, ó? Criar discípulos. Para quê? Para quando Deus falar assim, ó, passe o cajado, tem que passar. Por quê? Porque o trabalho tem que continuar. Amém? Fala assim, eu vou me esforçar e ser corajoso para fazer discípulos. Mas antes eu vou ser discipulado. Para alcançar a terra prometida. Amém? 15. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvens, e a coluna de nuvens estava sobre a porta da tenda. Amém. Fala assim, ó. Shekhinah. Não é Shekinah, é Shekhinah. Shekhinah é essa fumacinha aí. Tá? Ela vem da palavra hebraica shachante, que significa habitação. Então a fumacinha, o fogo era o que? A habitação de Deus. Aí a portuguesaram para Shekinah, né? Mas Shekinah, sabia que Shekinah é o nome de uma deusa pagã? Sabia disso? Pesquisa lá no Google o que é Shekinah. Você vê. É o nome de uma deusa pagã. No hebraico é Shekhinah. Tem que cuspir, né? Se vai garganta, você tem um som gutural. Shekhinah. É o nome dessa fumacinha. Essa fumacinha, ela representava o mensageiro do Senhor. O autor de Hebreus, no capítulo 1, ele fala que os anjos poderiam ser fogo consumidor ou labareda de fogo. Então o anjo, ele pode ter o aspecto, pode se materializar com o aspecto humano, ele pode ser um vento, um sopro, ele pode ser uma fumaça, ele pode ser fogo. Ele tem poder para ter vários aspectos. Amém? Qual é o intuito da Shekinah ter ido ali na tenda da congregação? Já viu como que Moisés foi privilegiado? Ele foi instruído pessoalmente pelo mensageiro pleno do próprio Deus. Sabia que essa coluna aí, ela representa Cristo em glória? Antes de vir carne? Antes do verbo se fazer carne e habitar entre nós, ele se manifestava através da coluna de fogo. Você é instruído através da palavra, não é correto?
A palavra não te instrui? Através da palavra você conhece a Torá. Tá? Então Jesus, ele é o que? Jesus, ele é a própria essência da Torá. Porque a Torá veio dele. Ele instruiu Moisés em glória. E veio em carne para testificar que ele seria o Filho de Deus. E seria o protótipo de homem que Deus quer que nós seguimos. Amém? Que é o verso 16, né? Pode ler. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Opa, aí tem um ensinamento muito profundo aí, hein? Vemos aqui dois aspectos. O povo que se desvia, né? Deus ele já profetiza antes do povo se desviar que o povo iria se desviar. Deus sabia que lá na frente o povo ia se corromper pela desobediência que viu com Moisés. E ele fala assim, ele fala da aliança bilateral. O que é uma aliança bilateral? Fala assim, bilateral. Bilateral. Uma aliança bilateral é quando uma parte deixa de cumprir algo com a outra parte. Então a aliança ela é quebrada. É como se fosse um casamento. Quando você se casa, não tem cláusula do casamento? Qual que é a cláusula do casamento? Você tem que ser fiel ao seu esposo, cuidar dele, ele também tem que cuidar de você como, né, o marido cuida da, né? A esposa tem que servir ao marido como, né, ser submissa ao marido, e o homem tem que fazer o quê? Amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Essa é uma cláusula. Se eu não amar minha esposa como Cristo ama a igreja, eu estou cumprindo o mandamento corretamente? Não. Se eu começar a tratar ela mal, bater nela, judiar dela, a aliança bilateral ela vai ser quebrada. Amém? Com Deus é a mesma coisa, é o casamento. Se você não cumpre corretamente a aliança, ele quebra, ele se afasta de você. Ele se divorcia de você. Fala assim, ó, Sefer Kiritut. Sefer Kiritut. Sefer pode ser carta ou livro. Kiritut é divórcio. Ele dá carta de divórcio para você. Lá em Deuteronômio 24 ele ensina isso. Amém? Então fala assim, eu não vou quebrar a aliança com meu Deus. Porque eu vou tomar posse daquilo que é meu por direito. Amém? 17. Neste dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançarão estes males, por não está o nosso Deus no meio de nós. Quando Deus esconde o rosto de uma pessoa, é quando a pessoa ela está na rebeldia mesmo. Eu já ministrei para algumas pessoas aqui, eu falei assim, filha, não faça isso. Ah, pastor, mas eu estou acostumado com isso, eu gosto, não estou pronto ou pronta para vir para a igreja agora. Aí eu falei assim, não faça com que Deus esconda o rosto de você. Porque se Deus esconder o rosto dele de você, você vai chorar muito, vai sofrer muito. Eu falo disso que eu já vivi. Mas, o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 5? Entregue a Satanás. O que significa entregar a Satanás? Alguém sabe? Sabe o que é? Entregar a Satanás? Não é porque você está amaldiçoando a pessoa, não. Deus deixa o Satanás agir, né? Entregar a palavra, fala assim, Hassatan. O opositor. A palavra Satã significa, Satanás significa opositor. Ele é opositor de Deus? Não. Ele é opositor da palavra de Deus. Porque ele faz você errar perante a palavra. Ele é aquele que te acusa, ele é o promotor que vê as suas falhas para que você caia. Então quando fala assim, entrega a Satanás, entrega ao promotor. Qual que é a função de um promotor? Acusação. Acusação.
Deus, ele vai persuadir os seus erros ali. Você vai ser amassado por ele. E o que Paulo fala, para que haja arrependimento. Vocês lembram o que é arrependimento? Esqueceram já o que é arrependimento? Voltar. Qual é o significado de arrependimento? Voltar à instrução. Isso. Arrepender, a palavra hebraica é techuvá. Techuvá vem do verbo shuv. Vem do verbo voltar. Quando você se arrepende, você volta à instrução de Deus, amém? E se você volta à instrução de Deus, o advogado, que é Jesus, vai defender as suas causas e o promotor não vai te acusar, amém? Verso 18. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto daquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Opa! Você foi criado para seguir uma instrução, correto? Sim. O que acontece quando você segue outra instrução? Deus esconde o rosto. Né? O que Adão e Eva fez? Tinha a instrução do Deus vivo ali. O que eles decidiram seguir? A instrução de Satanás. Ah, come aí, você não vai morrer não. Se você comer, você vai ser igual a ele. Já parou para pensar como que ele ia ser um Deus? Ele não se contentou em ser semelhante a Deus, mas ele queria ser um Deus. Você já parou para pensar que aí fora as pessoas estão querendo ser Deus? De si mesmo? Eu posso, eu faço, eu aconteço. Satanás, ele te ensina a ser opositor da instrução. E isso pode trazer consequências duras para você, amém? 19. Portanto, escreva essa canção para vocês e ensine o povo de Israel. Aprendam na cor para que essa canção possa ser para mim uma testemunha contra o povo de Israel. Diz assim, Shira. Shira. Shira é canto. Aqui está falando do cântico de Moisés. Né? Tem até em Êxodo 16, se não me falha a memória, tem um cântico de Moisés, né? Ashira, Ashira, Adonai, Kigaoga. Cantarei, cantarei ao Senhor, Ele triunfou. Diz lá em Apocalipse que quando o Cordeiro voltar, nós vamos cantar o cântico de Moisés junto com o cântico do Cordeiro. Esse cântico aí. Glória a Deus. Bonito, né? Deus, ele vai triunfar hoje na tua vida. Glória a Deus. Amém? Você vai cantar ele? Amém. Sabe por que você vai cantar? Porque ele está colocando uma ferramenta nas suas mãos hoje. Aleluia. E você vai tomar posse daquilo que é ser por direito. Amém? Aleluia. Verso 20. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará. Então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me invocarão, e anularão a minha alegria. Ao mesmo tempo que ele fala de bênçãos, ele fala de maldição. Por quê? Há sempre o joio no meio do trigo. Ao mesmo tempo que pessoas que estão aqui dentro vão seguir e vão ser abençoadas, tem pessoas que vão ter o coração duro e não vai querer seguir. Aí o que vai acontecer? A maldição vai vir. Só que é o seguinte, não foi Deus que anulou a maldição, anulou a aliança com você. É você que anula a aliança com ele. Mas ele fez uma promessa ao nosso pai na fé, Abraão. E lá em Efésios, Paulo fala que em Cristo nós somos aproximados à comunidade de Israel, nos tornamos co-herdeiro e co-participante das promessas. As mesmas promessas que ele falou para os pais está para você em Cristo Jesus. E se você crer, você vai tomar posse disso aqui hoje. Fala assim, chega de passar pelo deserto. De passar pelo deserto. A partir de hoje, A partir de hoje, eu vou atravessar o Jordão eu vou atravessar o Jordão e vou arar e vou arar a terra que emana leite e mel. a terra que emana leite e mel. Amém? Amém. Você tem poder sobre a terra. Glória a Deus. Ara ela e sujeita ela. Amém? Amém. 21. Está acabando já. Após muitas calamidades e dificuldades,
terem sobrevivido, e eles, esta canção testemunhará diante deles como uma testemunha, porque seus descendentes ainda recitarão e não terão se esquecido dela, pois sei como eles pensam neste momento, antes mesmo de eu ter conduzido a terra sobre o qual jurei. Amém. Ou seja, quando você estiver em aflição, você vai lembrar desse cântico de Moisés. Porque esse cântico vai trazer esperança para você em Cristo. Amém? A palavra aqui, ela estava em glória. Ela se fez carne e habitou entre nós. Quando você pratica a palavra, esse cântico, ele não vai ser um cântico de tristeza para você, mas vai ser um cântico de alegria. Cantarei, cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou. Quando você está com Deus e atravessa o Jordão e vence a guerra com Deus, você triunfa com Ele. Tomar posse da terra não significa que você não vai ter adversidades. Porque a partir do momento que eles tomaram posse da terra, tiveram a primeira adversidade, que eram os muros de Jericó. Você sabia que no muro de Jericó dava para andar 2 carros? Passava 2 carros como fosse uma pista, da grossura do muro. E o Deus que você serve, através de uma campanha de 7 voltas ali, a última trombeta tocou, pló, aquele muro caiu, como se fosse papel. E o seu Deus, Ele mostrou para você que Ele é Deus na sua vida. Diga assim: eu hoje vou derrubar as muralhas de Jericó. Ao tomar posse da terra prometida. Amém? Você lê até onde, irmão? Até o 21. Tá, leu o 22. Não, agora é o 22. Então Moisés escreveu essa canção, naquele mesmo dia ensinou todo o povo de Israel. Amém? Fala assim: eu vou escrever uma canção. Eu vou escrever uma canção. Vai ser um cântico novo em minha vida. Vai ser um cântico novo em minha vida. E vou cantar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vou cantar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. 23, está acabando, até o 30. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Amém. Hazakamex. Esforça-te, tem de bom ânimo. Diga assim: eu, através de Cristo, vou introduzir toda a minha família na terra prometida. Amém? 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever essas palavras desta lei num livro, até de todos as acabar. Pode ir no 25. Deu ordem Moisés aos levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o aos lados da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Até o 26. Talvez vocês entenderam, né? Vocês perceberam que a instrução está junto com a presença de Deus? A arca representa o quê? O que a arca representa? A presença de Deus. A presença de Deus está junto com a palavra de Deus. Por isso, quando você vem na sexta-feira, você aprende em grupo. Porque ao mesmo tempo que você vai receber o ensino, você vai receber também a presença de Deus. Porque o ensino ele tem que vir com a presença de Deus. E o testemunho de Deus na tua vida, que a chama, fala assim, Eidut. Eidut em hebraico é testemunho. Ela é Aron Eidut. Aron é arca, né? Ao mesmo tempo que ela é Aron HaKodesh, que é a arca santa, ela é Aron Eidut. Ela é a arca do testemunho. Quando você está na presença de Deus e você tem os ensinamentos de Deus esculpidos no seu coração, no seu entendimento, que essa é a tua criança, os testemunhos do Senhor vão estar junto de você.
Amém? 27. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura serviço. Pois se vivendo eu, ainda hoje, convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Amém? Você viu que toda a congregação precisa de um líder? Sim. Né? Hoje em dia tem um grupo aí que quer congregar em casa, né? Não quer ter líder. Por quê? Não quer aprender a ser submisso. Antes de eu virar líder, eu fui submisso a muitos líderes. Eu tive que aprender. Mas Deus levantou líderes aqui na terra, não para falar que eles são melhor que vocês ou são imbatíveis. Mas o líder, ele serve para te dar a direção. Os estudos que eu faço, os cursos que eu faço, a disponibilidade que eu tenho orando a Deus, é para abençoar você. E isso um dia vai ser cobrado de mim. Só que eu tenho a responsabilidade de, quando eu passar o cajado, eu levantar líder capacitado. Amém? 28, né, Júlio? 28. Quem pode ler? Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra. Amém. Ou seja, aqui ele está ensinando o sistema teocrático. Alguém lembra que é a teocracia? Já esqueceram já, né? Fala assim, teocracia. Leis, legislações que provém de Deus. Teocracia. Lá em Israel, a Constituição é a Bíblia. Sabia disso? Sabia que a nossa Constituição é baseada na Bíblia? É um regime teocrático. Então, quando eu ando sobre esse regime teocrático, eu tenho uma instrução de Deus. A sociedade, ela é curada quando ela tem uma instrução de Deus. Diz assim, ó, choteirinho. Choteirinho. Aí na sua Bíblia está oficial, né? Mas choteirinho é policiais em hebraico. Os oficiais, eles tinham a função de polícia. Os Zakelim, que em hebraico é ancião, eles eram os juízes, a Suprema Corte de Israel, que julgava as causas. Olho por olho e dente por dente, não é que o cara tirava seu olho e você tinha que arrancar o olho do cara, não. Se você ferir o olho do seu irmão, pela mesma medida você será julgado, porque tinha julgamento lá em Israel. A lei que está lendo na Bíblia não é igual ao Código de Hammurabi, não, que o cara matava um familiar seu, você tinha que matar. Não é igual, a Bíblia é diferente. Você tinha julgamento. Da mesma forma que você feriu o olho do seu irmão, você vai ser julgado pelo olho dele. Ou você vai pagar indenização, mas alguma coisa você vai ter que fazer. Então, eles tinham que prestar juramentos ao Deus vivo de Israel. Uma sociedade que crê em Deus, ela presta conta a Deus. Imagine se todos os políticos se convertessem de verdade. Teria justiça? Não. Não. Se os policiais seguissem a lei de Deus, teria policial corrupto? Não. Entendeu? Por que você tem que levar o evangelho às pessoas? Para que elas se convertam e sigam a lei de Deus. Amém? O 29, né? Você viu, né? Agora é o 29. Pode dar o 29. Pois sei que após a minha morte, vocês se tornarão muito corrompidos e voltarão as costas ao caminho que ordenei a vocês, que a desgraça os alcançará no Harit Hayamim, pois vocês farão o que o Senhor considera mal e provocarão com seus atos. Fala assim, Derer. Derer. Sabe o que é Derer? Caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então quando Jesus fala assim, quando Jesus prega, eu sou Derer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se o judeu já lesse essas palavras aí, ele iria entender que ele era a palavra que Moisés pregou no deserto. E quando nós nos desviamos do caminho, é porque nós nos desviamos da palavra. E se nós não seguimos a palavra, nós não seguimos a instrução de Deus. Verso 30. Então Moisés falou aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel
as palavras dessa canção do princípio ao fim. Amém? Então, do começo aos últimos dias, fala assim, Aranit Hayamim. Consegue falar? Aranit Hayamim. Aranit Aranit Hayamim. Hayamim. Yamim é dias. Aranit é o último. O último dos dias. Nos últimos dias, muitos vão apostatar da fé. Porque vai seguir o mesmo erro que os israelitas seguiram. Irmão, se Israel tivesse cumprido o intuito de que Deus levantou ela, Jesus não precisava ter vindo. Mas como eles não conseguiram andar, o verbo teve que se fazer carne para salvar as pessoas. Amém? Amém. Alguma pergunta para quem está orando aqui encerrar? Pode fazer. O que o senhor acha de um cajado ungido dentro de casa? Eu acho que... Quem vai te dar o cajado ungido? Onde está isso na Bíblia? Você tem que levar o cajado ungido para sua casa. Se der um cajado, está dentro de casa, ungido. Quem te deu? O Alex. O seu irmão Eu aqui. não sei o que significa, entendeu? Ele explicou para você o que é? Ele falou pra mim ganhar a benção, né? Aí eu fiquei pensando, se eu vou perguntar pro seu Tom, mas já faz um tempinho que tá lá em casa. Depois eu converso com ele, porque não tem base bíblica para isso. Não, né? Não. A presença de Deus, meu irmão, não está em aparelho. Está dentro de você. Não precisa de amor. Você é templo do Espírito. Se você estiver andando corretamente, a presença de Deus está dentro de você. A bênção está dentro de você. Amém? Você precisa de cajado, precisa de pulseira. Lá na Suíça, uma moça estava com uma pulseirinha ungida. Ela ganhou uma denominação aí. Pastor, o que eu faço aqui? Eu falei, joga isso fora. Isso não serve para nada. Amém? Nós não precisamos de amuleto para servir a Deus, irmãos. O nosso amuleto é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Mas não tem nada a ficar lá não, né? Se for com um amuleto, sim. Se for com um amuleto, sim. Por quê? Se a sua bênção está na... Se você fala assim, ó, esse microfone aqui é ungido. Você está dependendo daquilo para ter a bênção. Não. Então Entendendo? você tem que pôr aquilo para fora. Exatamente. Tá? Exatamente. Devolver, né? Exatamente. Tá bom. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pastor, eu tenho. Pode falar. Existe alguma possibilidade... Não, assim, Deus, ele dá a possibilidade de Satanás curar alguém? É assim, assim, o mal tem poder, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Vou tentar explicar bem simples para você entender. O que é forças ocultas? Se Deus é um Deus soberano, ele é criador do bem e do mal. Isaías 45:7. Deus criou o bem e criou o mal. Mas como que um Deus bom criou o mal? Deus criou o mal? Criou o mal, mas ele não criou o mal para você se aproximar do mal. Quando Adão e Eva foi criados, eles tinham acesso ao mal? Não. Quem decidiu ter acesso ao mal? O próprio homem, não é verdade? Desobedecendo. Desobedeceu. Por quê? Eles foram atrás de forças ocultas. A árvore do conhecimento do bem e do mal ali era o quê? Era um ocultismo ali. Então, quando eles quiseram buscar a força oculta, aquela força oculta, Deus permitiu que fosse o Deus deles. Então, a força oculta, ela serve você. Só que lá na frente você vai ter o quê? Você vai ter a queda, porque aquilo vai se tornar uma maldição para você. Eu vou dar exemplo. Os antigos povos viam o sol. O sol, ele não esquenta? Ele não faz a terra ser produtiva? Não faz? O sol tem um poder, não tem? Deus deu poder ao sol, não deu? Se eu adorar o poder do sol, eu estou o quê? Idolatrando. Eu vou estar adorando um poder que é impróprio para mim. Porque o poder que é próprio para você é o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se eu adoro outro espírito que não é próprio para mim, mesmo que ele seja criado por Deus, se torna maldição para você. Você consegue entender? Sim. Deixa eu dar um pedacinho do meu testemunho assim. Eu era espírita e tinha cirurgias espíritas, né? Onde realmente as pessoas saíam curadas Sim. daquele mal, vamos dizer. Tava com uma dor na cabeça, fazia cirurgia espiritual ali, ficavam libertas. Só que na outra semana eu tava com a dor no pé.
Entendeu? Então, Satanás, ele é enganoso e mentiroso. Então, para manipular a fé das pessoas, ele tira aquela dor. E tem poder, porque é ele que leva o mal ali, né? Exatamente. Você entendeu? E aí, pra você ficar escrava, ele te coloca no pé, porque aí você tem que ficar voltando ali. Você entendeu? Então é uma manipulação, um engano que Satanás trabalha com as pessoas. Para você ter uma ideia, Tati, do que ela está falando, eu conheci uma pessoa que ela usava um guia. Ela tomou 12 tiros na cabeça e não morreu. Tirou o guia e ela morreu. Por quê? Porque existia uma força que mantinha ela viva. Porque ela se entregou àquela força. E Deus permite. Deus permite. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler 2 versículos antes de acabar, tá? É rapidinho. Quem pode ler Deuteronômio 4, verso 19? Deuteronômio 4, verso 19. Se não falar, acho que é o verso 19. A sua Bíblia está diferente, porque a João Ferreira de Almeida está melhor. Pode ler? Pode ler. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, ao saber que todo o exército dos céus seja seduzido e inclinar-te perante eles, e dês culto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ou seja, Deus permitiu a idolatria, né? E se você idolatra os astros, que tem poder, aquele poder vai te servir. Só que lá na frente vai trazer maldição para você. Quando Deus criou o sol, o poder que comanda o sol, ele serve para te conduzir? Não. Ele serve para germinar a terra, serve para aquecer. Quando você toma posse de uma força oculta indevidamente, aquilo se torna maldição para você. Entendeu? Os mágicos ali no Egito, eles não fizeram água transformar em sangue? Mas ali foi força oculta. O que aconteceu depois? Deus falou assim, ó, basta. Eles não conseguiram fazer mais. Por quê? Porque a força que você serve, que é o Espírito Santo de Deus, é superior a essas forças aí. Né? Tem mais uma palavrinha, está em Romanos capítulo 1. Quem pode ler? Acho que é o verso... Do verso 23 e diante. Quem pode ler? Acho que é Romanos capítulo 1. O próprio Deus fala que ele deu a idolatria ao homem. Romanos capítulo 1. Só para não ficar nas minhas palavras na pergunta dela. Eu consegui responder para você, Tati? Conseguiu. Tá bom. Que não pode ficar com dúvida. Alguém ficou com dúvida? Não? Acho que é do verso 23 que fala de idolatria aí. Eu não estou lembrado do versículo. Que fala assim: e mudaram a glória do Isso mesmo, pode ler. incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a tais homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deu 25 também? Só um pause aí. Você viu que como o homem começou os homens começaram a adorar o que? Animais. Então, por exemplo, como eles fizeram do animais o seu Deus, gerou uma maldição para eles. Pode continuar lendo, Júlio, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Bem. Entenderam? Sim ou não? O apóstolo Paulo falou a mesma coisa que eu falei ou não? Falou? Né? Você falou, né? Se não falou, pode falar. Falou ou não? Eu não ouvi direito.
Então pega e lê na sua Bíblia aí. Eu não tô chegando. Fala pro Júlio ler pra você de novo aí. Cadê? Qual que é o Acho que é o versículo? último. O 26, né, Tom? Por Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram. Não, acho que não, 25. É o 25. Deu 25, 26 pra ela. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Você conseguiu entender, Leonardo? Entendi. Começou a servir a criação e não o Criador. Então, em maldição, Deus permitiu os seus desejos, né? A palavra concupiscência significa desejo. Deus permitiu que os desejos deles fossem alcançados, mas também vem a maldição. Então, por exemplo, a pessoa que busca a riqueza na macumba, ela vai conseguir. Só que vai vir a maldição junto. Entendeu? Porque ela invocou poderes ocultos. O poder maligno se torna maligno quando você toma posse de algo que não é apropriado para você. Tudo que você ganha na macumba, a felicidade não vem junto. Não vem. Porque a força que te deu é algo inapropriado para você. São espíritos malignos. E o que é um espírito maligno? Algo que não vem do Criador, mas vem da criatura. Entendeu? Amém? Amém. Tom, Pode falar. gostaria de falar algo mais, mediante o que a irmã Tatiana perguntou, né, e o testemunho da irmã Lu. Eu tenho o testemunho de um conhecido, que ele vinha do trabalho, passou num lugar, tinha lá algo lá oferecido a demônios, né? E ele tocou, ele simplesmente tocou. A partir daquele dia, ele começou uma bebedeira que todos os dias ele bebia e caía. Se afastou até do serviço, né? Trabalhava ele na Volkswagen, se afastou. Deram licença a ele, por tempo que ele trabalhava lá, deram licença. E depois de um tempo ele foi no interior de Minas. Lá um chamado benzedor, fez lá umas rezas nele e determinou a cura sobre ele. Ele realmente, né, entre aspas, foi curado. Sim. Só que o mal que estava nele passou para o filho. Hoje o filho é um tremendo beberrão. Tá vendo? Ou seja, a força oculta, ela cura. Só que ela cura superficialmente. Existe um caso, um pensamento do povo hebreu, é assim. O Deus de Israel, ele cura com a mesma arma que ele feriu. O Deus das nações curam com ataduras. Por que o povo de Israel tinha esse conceito que é bíblico? Através da palavra, Adão e Eva receberam o juízo. E através da palavra, nós vamos receber a salvação. Amém? A mesma arma que ele feriu, ele vai curar. Aí Jesus fala assim, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, da mesma forma o Filho do Homem tem que ser levantado. Por quê? Não para você ter fé na serpente, mas o povo foi picado por serpente no deserto por desobediência. Então quando ele olhava para a serpente, ele lembrava, ó, tá vendo? Não desobedece que ela te pica. Aí ele era curado. Então quando ele fosse olhar para Jesus no madeiro, não desobedece para você ser curado. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Pode estar encerrando? Amém? Pode estar de pé? A gente está orando? Glória a Deus. Eu vou orar e depois dar a bênção para você. Amém? Depois, quem quiser a oração específica, você vai procurar depois do culto. Tá bom? Pai, em nome do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, eu quero agradecer por esse culto de ensino. Que essas palavras sejam internalizadas no coração dessas pessoas aqui, Pai, para que haja edificação do templo do Espírito. Faça com que essas pessoas, Pai, internalizem a sua palavra e passe isso adiante.
porque o que cura a sua palavra cura, salva e liberta. E nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém. Tá? Glória a Deus. Eu vou abençoar vocês mesmo. Não foi a benção ainda, amém? Glória a Deus. Tá? Essa benção eu recito ela em hebraico, para quem não conhece. Depois eu falo em português. Está em número 6, verso 24, 25 e 26, né? Yevarechecha Adonai